Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, oi pessoal. A gente vai voltar aqui para fazer a tampa do bule, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui o bule. A gente vai começar misturando um pouco das cores aqui, ó. O branco com o cinza chumbo, pra gente trabalhar essa tampa. Aqui eu vou começar com um pouquinho mais claro, que eu vou trabalhar essa área aqui, ó. Vou começar por aqui. Pincel bem pequenininho. E um pouquinho do cinza chumbo aqui. Sem subir tanto ele, só colocando aqui, ó. Aqui, deste lado aqui, ele já tá mais escuro. Aqui eu vou misturar um pouco mais de cinza chumbo pra gente. Deixa eu colocar esse aqui, mais aqui. Essa área aqui acho que fica melhor. Ó, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais escuro. Aqui eu deixei uma marcação que é pra dar um volume aqui, tá? Aqui eu venho mais claro. Deixa eu ver se eu pego um pincel maior. Quando acabar clareando demais assim, a gente volta aqui, ó, e escurece. E aqui agora eu vou mesclar, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho mais de branco. E a gente vai trabalhar essa área aqui. Gente, a mão vai pegar um pouquinho aqui na frente, mas eu preciso pra gente mesclar isso aqui. Aqui, ó, é um pouquinho mais escuro. Ah, mas aqui não é a área de sombra, aqui seria de luz. Mas o que que acontece? A gente tem que imaginar como se fosse, ele tivesse vindo de um fogão a lenha. Então, ele tem umas manchas que eu vou colocar de preto em algumas áreas, tá? Dá mais uma clareadinha aqui. Vou pegar o pincel menor, que é uma manchinha que tem aqui.
Aqui, na verdade, também tem outra, ó. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho mais claro, ó, em cima desse outro que a gente fez. Agora, aqui, eu vou misturar um pouco de cinza chumbo com preto, que eu não quero nenhum preto, não quero tão escuro aqui. Aí, o que que acontece? Eu vou vir aqui, ó, nessa risquinha aqui pra marcar, ó. E agora, eu venho com esse outro cinza mais claro aqui. E aí, eu vou mesclar no meio aqui, ó. Que saiu, a gente vem, coloca de novo. Vou pegar aqui, ó, vou misturar um pouquinho mais. Que conforme a gente vai mesclando, vai dando aquela sumidinha, a gente precisa reforçar aqui. Gente, eu vou ter que pôr a mão, não tem jeito. Aqui eu clareei e a gente vai trabalhar aqui, ó, essa área aqui mais clarinha, tá? A gente vem só até aqui, tem a outra marcação aqui, que é uma área que a gente vai manchar um pouco. Aqui, eu vou escurecer um pouquinho mais. E agora eu vou mesclar eles. Que dá uma descidinha aqui, ó. Aqui,
Eu vou trabalhar mais escuro também, só que eu vou misturar com o branco. E eu preciso mesclar essa tampa aqui, ó, pra não ficar essa marcação, ó. Se eu não fizer isso aqui, a tampa não vai ter aquele volume. Então, a gente tem que mesclar ele direitinho aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de escuro. E aqui eu vou trabalhar com um preto aqui, ó. Bom, gente, a gente cobriu. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os detalhes da tampa, tá? Ó, um pouquinho mais escuro. Eu vou trabalhar aqui um pouquinho com cinza chumbo puro aqui, ó. Aqui, ó, eu tô misturando um pouquinho mais de branco pra gente trabalhar algumas áreas aqui, ó. Bem pouquinho. Agora, a gente vai trabalhar essa área aqui, ó. Pouquinho mais escuro. Olha, não sei se vocês observaram, mas eu tô trabalhando aqui, eu tô colocando a tinta bem nessa área e eu tô puxando de cima para baixo, é como se eu tivesse fazendo risquinhos, tá? E agora eu vou mesclando ele aqui, mas nessa direção, ó, de cima para baixo. Em algumas áreas eu venho e dou uma clareadinha.
Aqui, a gente vai trabalhar com um pouquinho de preto nessa risquinha aqui, ó. Que aí tá entre a tampa e o bule. Aqui eu já vou colocar um pouquinho mais claro, olha. Eu fui limpar o pincel e não enxuguei ele direito, pegou um pouquinho de água aqui. Olha, essa aqui é a área do puxador do bule, tá? Começando aqui pela essa área de baixo aqui. Ó, eu tô colocando algumas áreas mais escuras e agora eu venho trabalhando com as áreas mais claras, tá? E eu vou mesclar aqui para depois a gente trabalhar com os detalhes. Aqui agora eu vou colocar um pouquinho mais de preto aqui, ó. E aqui também. Agora eu vou fazer aquelas marcação que eu falei para vocês, tá? Uns risquinhos, como se ele tivesse para acompanhar aqui o bule marcado com riscado com uma palha de aço, né? Aqui, ó, a gente precisa colocar um pouquinho mais de brilho aqui, ó. Aqui em cima também, e aqui, ó. Colocar um pouquinho de brilho aqui para vocês verem.
eu coloco, mas eu tiro o excesso de tinta aqui, ó. Aqui, dá uma reforçada aqui, ó, tá seco. Olha só, quando ele seca, ó a diferença que dá. Aí você coloca ele seco aqui, ó, acho que o brilho fica melhor. Eu vou limpar o prato aqui. Eu coloquei aqui no prato, o rústico, o siena e o amarelo pele, tá? A gente vai fazer o cabo do bule. Então, eu vou pegar um pouco desse siena e vou misturar com um pouco do rústico. Não vou trabalhar com siena pura aqui, só em algumas áreas. Vou dar uma misturada aqui, ó. Vou colocar mais siena, menos rústico. Limpar o pincel. Começar aqui, ó. Pegar um pouquinho de rústico e vou começar nessa área aqui, ó. E agora vem com essa misturinha. O rústico aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rústico. E aí eu venho e misturo um pouquinho de pele com esse aqui. Ó, vou descer um pouco mais aqui. Aqui, ó, eu vou mesclar ele tanto pro lado de cima quanto pro lado de baixo, tá? E aí eu venho com essa mistura aqui, põe aqui. Agora, essa área, essa outra área aqui, eu vou escurecer um pouquinho mais. Aí eu já coloco um pouco mais de rústico e menos siena. Como se eu estivesse clareando o rústico. Aqui, ó, eu já venho com esse mais claro, tá?
Que eu vou pegar um pouquinho mais clarinha aqui. Deixa eu clarear um pouco mais. Eu não quero colocar deixar o amarelo pele marcado, por isso que eu tô misturando aqui, ó. E eu não quero trabalhar com branco aqui. Deixa eu pegar bem aqui na pontinha aqui, ó. Eu quero colocar uma área de luz aqui, mas sem pôr o branco, ó. Que já vem com escuro, né? Bem pouquinho. Vou mesclar pro lado de cima e vou mesclar pro lado de baixo também, aqui, ó. Aqui, gente, eu acabei na hora de desenhar, eu acabei colocando, riscando todo esse cabo e no final acabou pegando o de cima. Mas a gente vai fazendo com cuidado aqui para não se perder. Agora vem com com rústico aqui e aqui eu vou misturando. Ó, aqui tem uma risquinha e aí a gente vem com o rústico aqui, ó. Agora, esse aqui eu trabalho um pouquinho mais claro aqui. E esse mais escuro. Aquele é redondinho, tá? Coloquei um pouquinho de rústico aqui pra gente dar uma sombra aqui. Aí, o que que acontece? Essa sombra eu trago pro lado de cima. Ó. E aqui eu vou mesclar. Aqui, eu já venho com um pouquinho de claro. Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do siena puro e vou vir aqui. Que eu vou reforçar. E aqui eu venho com esse mais clarinho aqui, ó.
Deixa eu só dar uma... Aqui, ó, o fundo pegou aqui. Eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó. Que aqui é mais redondinho, ó. O fundo cobriu aqui. Por isso que na hora da gente fazer o fundo, tem que tomar muito cuidado, ó. Tô olhando aqui, tá esquisito. É porque o fundo cobriu minha marcação aqui. Mas eu venho aqui com cuidado, ó. Vem com mais escuro. Ó, isso que eu falo, quando a gente acaba acontecendo de uma tinta passar para outra, fica um pouco marcado, ó. Mesmo com o escuro, ainda ficou marcado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar na outra área, ó. Aqui eu vou colocar mais clarinho. Aqui também. Ó. Aqui bem pouquinho, tirar esse excesso. Agora, gente, eu vou fazer uns risquinhos aqui. Vou pegar um pincel menor. Vou usar o rústico puro. Esse aqui eu vou reforçar. E a gente vai fazer manchinhas nesse cabo. Tá? Bem pouquinha. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais. Ó, aqui ficou marcado o fundo, ó. Eu venho de novo e vou cobrir. Eu vou pegar o cinza aqui e o branco. Apesar que aqui também tá com preto aqui. É essa área aqui, ó. Eu vou misturar direto no tecido, tá? Peguei um pouquinho, ó. Que aqui eu esqueci. Pronto, era só pra cobrir aqui. Aí, eu venho com preto e passo aqui embaixo, aqui, ó. Com muito cuidado. Essas tintas que elas estão molinhas, eu volto elas pro potinho. Aqui, ó, eu preciso só dar uma reforçada nesse rústico aqui. Ó. Que parece que ele vai ficando opaco e parece que vai perdendo o brilho, tudo. A gente volta e dá mais uma reforçadinha nele.
Que a gente pode escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Tá? Gente, eu sei que demorou um pouquinho, mas esse é o primeiro bule. Eu ia fazer o outro, eu ia gravar o outro, mas é a mesma coisa. Ele, na verdade, depois que eu pintar o bolo, eu vou ver aonde eu vou colocar que a gente vai colocar o reflexo nesse daqui, né? Mas esse bule aqui é igual a esse outro. Então, eu vou voltar só pra gente fazer o coador, o bolo e o copo. Esse aqui eu decidi não fazer, tá? Não vou gravar, não. Mas eu vou adiantar ele e depois eu volto pra gente pintar o bolo, tá? Por enquanto é isso. Obrigado e até amanhã.